O que que é uma ação revisional, né? Só para vocês entenderem o que que a gente vai cobrir nessa apresentação de hoje. Então, ela é uma demanda judicial, né? Onde você pode pedir a revisão de algumas cláusulas, né? Do seu contrato, por exemplo, de um financiamento, do cheque especial, enfim, com o objetivo do quê? Reduzir ou eliminar o saldo devedor, ou, consequentemente, modificar o valor das parcelas, né? Reduzindo o valor das parcelas, alterando o prazo e até o recebimento de valores já pagos. E você vai entender o porquê é possível até você receber valores que você já pagou. Então, o que eu grifei aqui é mais ou menos o que a gente vai focar nessa apresentação. Como reduzir uma dívida, né, ou as parcelas, se for um financiamento, ou mesmo reduzir uma dívida, no caso de cartão de crédito, cheque especial, e de repente até você vai descobrir que você não deve o que estão te cobrando. A gente vai falar isso mais para frente. Então, qual seria a finalidade dessa ação revisional? Seria que o credor fosse proibido de colocar o seu nome no SPC e Serasa e outros cadastros de inadimplentes, permitir que você continue com o seu bem, evitando busca e apreensão, por exemplo, se fosse um veículo, né? Ou reintegração de posse, se fosse uma casa, um apartamento, né? Se fosse o seu imóvel. Então, essa ação, além de reduzir, de ajudar a reduzir, fazer com que você pague o valor justo, ela também pode impedir, por exemplo, se você, vamos supor que você ficou desempregado e começou a atrasar a parcela do carro. Você sabe que, embora exista no mercado um consenso de esperar até o terceiro mês para que o banco ou a financeira entrem com busca e apreensão do seu veículo, mas eles podem entrar no primeiro mês. Eles não precisam esperar até o terceiro mês. Então, há um consenso deles esperarem até o terceiro mês de atraso. Mas essa ação revisional também pode fazer com que, você entrando primeiro do que o credor, com essa ação revisional, vai fazer com que ele não possa tomar o seu bem. Uma outra coisa é autorizar que você possa depositar o valor real em juízo, né? Que a gente vai falar sobre isso hoje, né? Esse cálculo real da sua dívida, ele possa ser depositado em juízo. Então, tirando toda os juros ilegais, os juros abusivos, as taxas ilegais, por exemplo, o seu advogado com essa ação, ele vai requerer para o juiz que esse valor que entende-se que é justo através desse cálculo revisional ser depositado em juízo e, enquanto a ação não é julgada, né, você continua fazendo os depósitos e evita a busca e apreensão, evita que o seu nome vá para o SPC e Serasa e outros cadastros também. E proíba, né, o réu, né, no caso o banco, a financeira, de, por exemplo, efetuar descontos em folha ou em conta corrente, por exemplo, um empréstimo consignado, né? E a gente vai falar sobre isso também. Como impedir, por exemplo, se você tem muitos empréstimos e o seu salário nem está vindo mais para o seu bolso, porque está sendo tudo descontado em folha, a gente vai falar sobre esse assunto também. Então, eu vou colocar aqui algumas leis, algumas coisas, mas eu vou tentar ser o menos técnico possível, né? Mas passar um panorama geral, mas eu queria só citar essa lei, que é uma lei antiga, de 1933, da época do presidente Getúlio Vargas, que é a chamada Lei da Usura. Essa lei diz lá no seu artigo 4º, que é proibido contar juros dos juros. O que é isso? É o que a gente chama, o que o mercado chama de anatocismo, né? Tem até um nome feio, que nada mais é do que a capitalização composta, os juros sobre juros. Aí eu coloquei um exemplo aqui para você poder entender o que é os juros sobre juros. Então vamos imaginar um exemplo aqui, o valor, vamos imaginar aqui R$ 100.000 de empréstimo em 3 vezes, a uma taxa de 10% ao mês. Então, no primeiro mês, os R$ 100.000
vai equivaler a 10 mil reais, né? 10% de 100 mil reais vai dar 10 mil de juros. Na capitalização composta, esse anatocismo, ele leva em consideração a dívida total no segundo mês, ou seja, os 100 mil originais, mais os 10 mil de juros do primeiro mês, ele incorpora a esse capital principal e calcula os juros do segundo mês sobre o total, ou seja, os 100 mil originais de empréstimo mais os 10 mil de juros do primeiro período, do primeiro mês, o que vai ocasionar em 11 mil reais. Então, a parte que eu destaquei em vermelho, os R$ 1.000 a mais, é o que o juros sobre juros está fazendo com que a dívida aumente de uma forma ilegal. E aí, no terceiro mês, ele vai fazer exatamente o que ele fez no segundo mês. Vai incorporar os juros do primeiro e do segundo mês, que é o todo dá 21 mil reais, vai somar e vai calcular os 10% de juros sobre esse total, o que vai ocasionar em mais R$ 2.100 de juros no terceiro mês. E só nesses 3 meses daria um total de juros compostos de R$ 33.100. E aí, para você entender a diferença desses juros sobre juros, que é ilegal no Brasil, eu coloquei o mesmo exemplo a juros simples, que deveria ser calculado assim. Então, a juros simples, como ficaria os 100 mil reais? Ficaria 10%, ficaria 10 mil no primeiro mês, 10 mil no segundo mês e 10 mil no terceiro mês, totalizando 30 mil reais. E se eu voltar aqui no exemplo anterior, você vai ver que os juros sobre juros ocasionaram R$ 33.100. E nesse exemplo, dá uma diferença, né, de R$ 3.100. Então, você imagina isso no empréstimo que, por exemplo, você possa ter aí um empréstimo consignado, ou um financiamento de imóvel, que às vezes é em 360 meses. O quanto esse juros sobre juros faz com que a sua parcela e o valor total que você pague no final seja superior ao que deveria ser pago pela lei. E o que mais pode ser requerido nessas ações revisionais? Encargos ilegais. Por exemplo, quando você faz um financiamento ou empréstimo no banco, eles colocam lá a famosa TAC, né, que é a taxa de abertura de crédito. E é ilegal esse tipo de taxa. TR, às vezes é colocado TR para, por exemplo, remunerar a revendedora de veículos, né? Então é uma forma de que a financeira ou para remunerar a concessionária ou a revenda, coloca ali na parcela uma taxinha de TR. Ou outras coisas, como cobrar pela emissão do boleto, do carnê. Eu coloquei aqui o exemplo da bomba de gasolina. Essas taxas ilegais, para você gravar bem o quanto ela é legal, é mais ou menos como se você fosse com o seu carro no posto de gasolina e além de pagar pelo abastecimento do álcool ou da gasolina, você tivesse que pagar uma taxa pelo uso da bomba de gasolina. É mais ou menos isso que bancos e financeiras estão fazendo. Quer dizer, eles estão querendo embutir ali no serviço uma outra taxa pelo serviço. E isso é ilegal. A única coisa que o banco, a financeira, pode colocar na sua parcela, ali no seu financiamento, é o IOF. Somente o IOF. Então, TAC, TEC, que é a taxa de carnê, taxa de boleto e qualquer outro serviço de terceiros, como, por exemplo, aquele taxa de gravame eletrônico, quando se faz um financiamento de veículo, são todas ilegais. E a ação revisional também vai tirar todos esses encargos ilegais vai tirar os encargos e os juros sobre juros que eu falei no início. O seu salário, como eu disse, ele é impenhorável. Então, segundo o Código de Direito Civil, o seu salário é impenhorável. O que significa? Vamos supor que você fez um empréstimo consignado, fez um empréstimo consignado em um banco, fez outro empréstimo consignado em outro banco, fez um terceiro, enfim.
Vamos dizer que o seu salário hoje, dos 100% que você recebe, só 20% vem para sua conta. O restante já está sendo ali totalmente consumido por esses empréstimos, mesmo você tendo contraído esses empréstimos, você pode requerer tanto do banco como do próprio departamento pessoal, por exemplo, da sua empresa, que impeça essas cobranças e, se for o caso, você pode entrar com a ação revisional, pode requerer isso também. Por quê? Pela lei, apenas 30% do seu salário pode ser comprometido. Então, se quase 100% da sua renda está sendo descontado e está impedindo a sua subsistência, a sua e da sua família, você pode requerer isso também. Então, é um caminho legal que a ação revisional pode requerer também, se pelos meios normais, né, só solicitando pelo banco ou solicitando, mandando uma carta, por exemplo, ao departamento pessoal da sua empresa. Se só isso não resolver, a ação revisional pode rever isso para você também. Então não tem por que você perder o seu sono, mesmo que a dívida tenha sido, né, você tenha contraído a dívida, não é legal você ser penalizado e, né, perder o seu sono, impedir a subsistência sua e da sua família, com o dinheiro indo totalmente sendo descontado e indo para o banco. Existe uma medida provisória editada em 2001, meio que, eu costumo dizer que foi meio que na calada da noite, não é na calada da noite, mas foi uma medida provisória realizada de forma integral. Porque até o ano 2000, os juros sobre juros, né, essa capitalização composta que eu falei no início, ela era ilegal no Brasil. E aí editaram essa medida provisória no ano de 2001, fazendo com que a capitalização composta fosse permitida, né, no cheque especial e no cartão de crédito. Só que essa medida provisória, eu não sou advogado aqui, né, não sei os termos técnicos, mas o que eu sei é que não poderia ter sido editada uma medida provisória sobre essa lei. Parece que não foi pedido aquela questão de urgência de votação, enfim. Então existe uma inconstitucionalidade dessa lei. E está em tramitação no STJ essa ação direta de inconstitucionalidade. Já foi proferido 6 votos, 4 favoráveis a essa inconstitucionalidade, mas não foi finalizada. Isso está se arrastando já há anos. E cheque especial e cartão de crédito estão aí capitalizando juros e fazendo com que a sua dívida cresça exponencialmente, né? E nessas ações revisionais não está sendo, os juízes não estão deferindo ação em termos de capitalização composta, mas há outras coisas a serem brigadas que podem ser questionadas no caso de cartão de crédito e cheque especial. Por exemplo, a taxa média do Banco Central. Mensalmente o Banco Central divulga uma planilhinha, né, com as 16 taxas médias do mercado, entre elas a do cheque especial. Não existe uma taxa média de cartão de crédito, mas é usada para o cartão de crédito a mesma taxa do cheque especial. Então daria até para discutir aí como o Banco Central calcula, né, porque ele pega todos os bancos, a taxa do cheque especial, por exemplo, de todos os bancos e faz uma taxa média. Mesmo sendo questionável a forma que o Banco Central faz essa taxa média, é possível entrar com ação revisional com base na taxa média do mercado, porque essa taxa média divulgada pelo Banco Central, ela em muitos casos vai ser menor do que o seu banco está cobrando. Então, outro dia mesmo eu entrei ali no extrato do meu cartão de crédito e a taxa mensal do cartão de crédito estava em 18% ao mês.
Então, se eu tivesse uma dívida com o meu banco no cartão de crédito e fosse entrar com cálculo revisional, o cálculo ia ser baseado na taxa média, que hoje eu acho que deve estar em torno de 8%, no máximo 9%. Então, de 18 para 8 ou para 9, eu não sei exatamente quanto está agora, então é uma diferença grande, mesmo sendo uma taxa alta. Além do cálculo revisional para cartão de crédito e cheque especial poderem ser questionados na questão do, da taxa média de mercado, existe também não sei se você já ouviu falar, mas é famosa taxa de comissão de permanência. Ela também ocorre, às vezes, num financiamento, por exemplo, de veículo que você atrasa a parcela, mas ocorre bastante na questão do cheque especial e do cartão de crédito. Essa taxa de comissão de permanência, ela deveria ser uma taxa de correção monetária. Quando você atrasou a sua parcela, então ser uma correção monetária pelos dias de atraso. Mas, na verdade, não é isso que ocorre. Os bancos fazem o quê? Por exemplo, eles pegam ali o seu limite do cheque especial, se você tem um limite de R$ 2.000 e você ultrapassou esse limite de R$ 2.000, ele cobra essa taxa de comissão de permanência a um juros de mercado, a um juros que deveria ser regulado pela taxa do contrato. Ele taca ali a taxa de mercado, sei lá, de 15%, 18%, e aí que a sua dívida ela realmente cresce assustadoramente. Mesmo não sendo cheque especial, às vezes você vê uma pessoa que tem uma parcela de um carro atrasado, em poucos dias, a parcela, às vezes, né, de R$ 600, por poucos dias ela pular, às vezes, para R$ 800, R$ 900 por causa dessa taxa de comissão de permanência. Então, a taxa de comissão de permanência, ela existe, é regulada pelo Banco Central, mas ela está sendo aplicada de uma forma totalmente ilegal, fazendo com que a sua dívida cresça ainda mais assustadoramente. Então, imagina um cheque especial já tendo uma taxa alta e sendo cobrado de você essa taxa de comissão de permanência, a sua dívida cresce de uma forma assustadora. Tanto que você já deve ter ouvido por aí, às vezes o banco, às vezes a pessoa está lá com uma dívida, sei lá, de uns R$ 40.000, aí o banco chama, né, depois de tanto tempo que a pessoa está devendo, o banco chama ela lá e faz um acordo de R$ 3.000, R$ 4.000 para pagar. Por quê? Não, realmente aquela dívida não era daquele tamanho. Para você ter uma ideia, eu fiz um cálculo esses dias de uma dívida, por exemplo, no cartão de crédito. Se você ficar devendo no cartão de crédito R$ 1.000, ou no cheque especial R$ 1.000, apenas esses R$ 1.000, você não comprar mais nada, não gastar mais nada, em 5 anos, esses R$ 1.000 vão virar R$ 900.000. Isso sem a taxa de comissão de permanência, só calculando os juros abusivos aí do cheque especial. Então, quer dizer, R$ 1.000 em 5 anos virar R$ 900.000, é claro que você não deve tudo isso. Então, os bancos estão se valendo aí não só da ignorância, né, e a ignorância é a falta de conhecimento sobre algum assunto. Então, sobre a falta desse conhecimento, dessa informação, e também por o nosso legislador de repente não entender a fundo a matéria e deixar com que os bancos continuem agindo à revelia, fazem com que a sua dívida e de muitos brasileiros cresça de forma assustadoramente. Então, outro dia até li que tem 19 bancos estrangeiros esperando autorização para ingressar no Brasil. Por que será, né? Porque aqui é um paraíso. Então aqui é um paraíso para os bancos. Lá fora você vê as instituições financeiras quebrando quando existem as crises. E aqui eles permanecem inabaláveis. Então, então essa palestra é para você perceber que você tem direitos, que os bancos
estão agindo de forma ilegal, bancos e financeiros, e você tem o dever de brigar pelos seus direitos. E, como eu falei lá no início que eu ia mencionar, existe um outro ponto também para ser colocado na ação revisional, que é a chamada repetição do indébito. O que é isso? Segundo o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 42, diz assim: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Então, essa parte do engano justificável vai ser difícil os bancos e financeiras justificarem que houve engano na cobrança indevida da sua dívida. O que esse artigo significa? O que esse artigo quer dizer? Vamos supor, por exemplo, no exemplo que eu dei aí dos R$ 1.000 em 5 anos e originou R$ 900.000. E vamos dizer que você continuou colocando dinheiro ali na sua conta e, né, em alguns meses esses R$ 1.000 já foram pagos, mas claro, com os juros sobre juros e os juros abusivos, por exemplo, do cheque especial, mais a taxa de comissão de permanência, a sua dívida lá em 5 anos, por exemplo, chegou nesses quase R$ 900.000. Então, se o banco estiver te cobrando R$ 900.000, você vai entrar com ação revisional, a planilha vai demonstrar, de repente, que você já pagou os R$ 1.000 que o que você devia exatamente, e o banco ou a financeira, ele tem que te pagar em dobro aqueles 900.000 que ele está te cobrando, acrescido de correção monetária e juros legais. Então, o cálculo revisional, que é realizado através de uma planilha, ele vai demonstrar se você, de repente, já pagou a sua dívida, ou se a sua dívida ela pode ser reduzida, né? Por exemplo, a parcela pode ser reduzida de um financiamento ou de um empréstimo, e se há ali cobranças indevidas, mesmo que você não terminou ainda o pagamento do seu financiamento. Então, ali se houve cobrança indevida, aquilo vai ser abatido do saldo devedor e a sua parcela vai diminuir. Então, é mais um ponto que a ação revisional ela pode cobrir e ser questionado. Então, eu coloquei aqui, né? Dívidas primeiro. Por que eu coloquei isso? Porque na televisão é isso que falam. Claro que eu não estou querendo aqui que você deixe de pagar as suas dívidas. Mas o que falam na televisão é o seguinte, que todo dinheiro extra que você ganhar, 13º, restituição do imposto de renda, uma indenização para você ir e quitar as suas dívidas. Por que eu sou contra isso? Porque como a gente viu aqui, né, de uma forma resumida, existem vários fatores ilegais fazendo com que você pague uma dívida maior do que você deveria, principalmente cheque especial e cartão de crédito. Então, se você for só colocar dinheiro ali nessas dívidas para pagar esses juros ilegais, esses juros abusivos, essas taxas abusivas, você vai passar a vida pagando juros ilegais, vai minguando aos poucos, né, porque você vai estar só sustentando o banco, né, porque a gente já paga uma alta carga tributária no Brasil, que é descontada aí dos nossos salários e das coisas que a gente compra, né, onerando muito mais, às vezes, um produto, um bem, um produto, um serviço, por causa da carga alta tributária. Então, a gente paga muitos impostos, então a gente trabalha para o governo pagando impostos, trabalha para o banco pagando juros, e esses juros sendo abusivos e ilegais, então a gente tem que focar no quê? Se você ganhar uma quantia hoje que você que de repente possa quitar sua dívida, eu sou defensor que você aprenda a investir, porque a gente desde criança a gente não aprende a investir e como investir. E a gente aprende só a trabalhar para um patrão e ter uma renda e pagar impostos, pegar empréstimos. Então a gente tem que aprender a investir, porque o investidor,
se ele ir à falência hoje, ele não está preocupado, ele sabe se recuperar, ele sabe investir, sabe multiplicar o dinheiro. Então a gente tem que aprender a parar de somar o dinheiro e aprender a multiplicar. Então, se você pegasse um dinheiro hoje, que você, de repente, em primeiro lugar, buscasse, de repente, procurasse um profissional, um advogado, por exemplo, que entende, né? O importante é isso. Embora existam advogados, nem todo advogado é especialista em direito tributário. Então, se você for entrar como ação eventualmente, procure um especialista em direito tributário. Muitas pessoas perguntam, é necessário advogado? Se a sua ação, se através da planilha que você pode requerer de de um contador, por exemplo, demonstrar esse cálculo revisional que você deve até 20 salários mínimos, então não é quanto você deve hoje, você pode dever 30, 40 mil, mas se através desse cálculo revisional, tirando os encargos ilegais, os juros sobre juros, a planilha demonstrar que você deve até 20 salários mínimos, você pode entrar sem advogado num juizado especial. Eu não aconselho, eu aconselho que você use um profissional, né? Vai valer a pena você pagar um profissional que você vai ter o retorno, a sua dívida vai ser reduzida e você não vai ter dor de cabeça. Então, esse especialista em direito tributário, ele vai saber o caminho, vai te posicionar. Então, eu acho muito mais seguro, mas você tem a escolha. O que você vai precisar é de uma planilha de cálculo revisional. Eu sou contador. Eu convidei, não sei se vai dar tempo do Leonardo Azevedo chegar aqui hoje, ele está vindo do trabalho, eu convidei ele para estar aqui hoje também, me ajudando, e eu coloquei aqui o e-mail dele. Ele é contador, ele é especialista em direito tributário e ele é especialista em cálculo, ele faz isso praticamente todos os dias. Não só esse tipo de cálculo, mas como outros cálculos também, de previdenciários, etc. Então, claro, você vai, seja o Leonardo, seja outro profissional, você vai precisar pagar, lógico, a planilha para obter esse cálculo, mas para saber, você vai saber o valor real da sua dívida, né? Recalculado, tirando os encargos ilegais, tirando o anatocismo, enfim. E, claro, vai valer a pena. Mas se você entender que ou não quiser brigar por isso, realmente falar, não tenho dinheiro no momento, não dá, então eu recomendo que você espere, porque de repente chega uma hora que o banco também vai te chamar para tentar um acordo, de repente pode até ser vantajoso. Eu não sei, eu estava conversando com o Leonardo esses dias e aconteceu com ele. Ele tinha uma dívida que, se eu não me engano, de cartão ou cheque especial, e essa dívida cresceu rapidamente e bateu ali na casa dos 30 mil reais. E ele deixou de lado ali, não quis ter dor de cabeça, e passou algum tempo, o banco chamou o Leonardo para fazer um acordo. Então, desses 30 mil reais que ele devia, o banco chamou, se eu não me engano, ele para fazer um acordo de 2.800 reais. Então, para você ver que a sua dívida e a dívida dele não era exatamente os 30 mil reais. Então, o banco fica ali tentando, faz uma pressão, às vezes a sua dívida é comprada por essas empresas de crédito, de cobrança, ficam ali te pressionando. Então, saiba que é ilegal você ser de, cobrada de uma forma que traga constrangimento para você ou para sua família. Então, se fizerem isso, te ligarem cobrando, pergunta o nome, fala que você sabe os seus direitos e não deixa a pressão desses credores. Eu sei que você fez a dívida, eu sei que eu não quero te isentar aqui da culpa. Eu também já passei por dívidas, eu sei que a dívida que eu e minha esposa fizemos, contraímos, foi por causa do consumismo, por não saber administrar. Então não foi
culpa de terceiros, eu não vou transferir a culpa para outros. Claro que todo esse assunto que nós vimos hoje fez com que a dívida crescesse, sim. Mas eu não quero te isentar, né? Eu sei que você também tem a sua parcela aí, mas também os bancos e as financeiras, eles se aproveitam aí e estão de uma forma extorsiva fazendo esse tipo de cobrança, fazendo com que a sua dívida só aumente, né? E nem o Procon, e eu fiz questão até de ir numa palestra do Procon para ver o que o Procon falava sobre esse assunto. O Procon fala que é legal no Brasil a cobrança de juros compostos. Então, falta informação. Você vê que os especialistas da TV eles falam somente para você guardar o dinheiro. Claro, é importante, e se você, não sei se você é novo nessa lista, na minha lista do site do Ignição Financeira, tem alguns posts lá que eu fiz, dando algumas dicas de como economizar, dicas de como aumentar a renda, enfim. É importante, sim, cortar despesas, cortar supérfluos e nunca gastar mais do que você ganha, mais do que a sua renda. É óbvio, isso é importantíssimo, mas os especialistas eles batem nessa tecla, mas falam para você ir lá e pagando a sua dívida, amortizando as suas dívidas maiores. Claro que é óbvio o que eles falam, né? Se você tem dívidas no cartão de crédito cheque especial, você tem que tentar eliminar as de juros maiores. Mas como a gente viu, às vezes é um esforço tão grande, e a minha família passou por isso. A gente se esforçou para cortar gastos, para conseguir sanar as dívidas, e na época não tinha esse conhecimento que eu estou passando para vocês hoje. Então, é algo também dolorido para nós, né? Além de cortar os gastos, ver que o dinheiro está indo ali, principalmente uma dívida de cheque especial e cartão de crédito, você coloca dinheiro, mas a dívida continua crescendo e fica, né, aquela famosa bola de neve. Então, o que eu quero dizer aqui, é importante economizar? É importante, mas será que é importante só colocar dinheiro ali nesses juros abusivos e fazer com que o seu dinheiro vá pelo ralo todo mês? Eu creio que não. Então, se você tiver interesse, deixei aqui o e-mail do Leonardo, dá uma chorada ali para ele, pede um desconto, fala que você é do Ignição Financeira, quem sabe ele te dá um desconto aí na planilha, se você decidir entrar eventualmente com um cálculo revisional. E, de uma forma resumida, era esse o conteúdo que eu tinha para passar para vocês.